E chegamos à parte 2 do nosso Aquele Brasileirão sobre o campeonato de 2008. A gente já fez a parte um contando detalhadamente a trajetória do São Paulo, a incrível arrancada que o São Paulo deu, o ano do Jason. E agora a gente vai falar sobre todos aqueles tópicos que a gente faz em todo o programa Aquele Brasileirão. Falar sobre a goleada, a decepção, a polêmica, o artilheiro, o craque. Claro que a gente vai falar mais do São Paulo, né? Artilheiro, craque, por exemplo, não tem como fugir do time do São Paulo, mas a gente vai contar outras histórias, vai contar um pouco sobre a boa campanha do Grêmio no primeiro turno. O Grêmio, inclusive, aplicou uma goleada histórica no primeiro turno, mas acabou, né, no segundo turno sendo uma grande decepção. Vamos falar também do rebaixamento do Vasco, o primeiro rebaixamento da história vascaína, entre outras histórias daquela edição. Confere depois da vinheta. Antes de começar, só queria deixar um recado para quem ainda não conhece o aplicativo OneFootball. Tem o link aí na descrição. Clica aí, baixa o aplicativo para conhecer melhor, vale a pena experimentar. Para quem quer ficar por dentro de tudo no futebol, o OneFootball traz as últimas notícias e você pode acompanhar placar ao vivo de campeonatos do mundo inteiro. Você pode escolher o seu time favorito, né, para acompanhar só as notícias e os jogos desse time, ou acompanhar de tudo, né? Também você pode selecionar o seu jogador favorito, seu campeonato favorito para ir acompanhando, além de ver vídeos, é bem bacana. Clica aí e conhece o aplicativo OneFootball. O Brasileirão de 2008 foi o quinto no formato de pontos corridos, né? Todos contra todos, turno e retorno. O terceiro de pontos corridos com 20 times. A gente teve os 4 primeiros colocados indo para a Libertadores, os 3 primeiros com vaga direta, foram São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. O quarto colocado com vaga na pré-Libertadores foi o Palmeiras. Aí os 8 times seguintes na classificação tinham vaga para a Sul-Americana. Abriram 9 vagas porque o Inter tinha a vaga direta como campeão da Sul-Americana de 2008, tinha a vaga garantida na edição seguinte. E os 4 últimos foram rebaixados. Você vê aí a classificação. O Corinthians não participou desse Brasileirão porque tinha sido rebaixado em 2007. O Brasileirão de 2008 marcou o fim de um dos ciclos mais vitoriosos da história do São Paulo, iniciado em 2005, né, ainda com o Leão e com o Paulo Autuori, com os títulos do Paulista, da Libertadores e do Mundial. Depois de 2006, 2007, 2008 o time foi tricampeão brasileiro com o Muricy Ramalho de treinador, mas o grande símbolo de todo esse ciclo foi o Rogério Ceni, e a gente vai eleger o Rogério como o grande craque do Brasileirão 2008, não só pelo símbolo que ele era, mas também pelo que ele fez dentro de campo. Basta dizer que a revista Placar, que tem a premiação do Bola de Ouro, que é feito com critérios muito técnicos, né? Leva em conta, dá uma nota para cada atuação do jogador e depois tira uma média. A Bola de Ouro da Placar naquele ano foi para o Rogério Ceni, a Placar elegeu o Rogério o craque daquele campeonato, e a gente vai concordar, apesar de 2008, curiosamente, ter sido o ano de marcas menos expressivas do Rogério Ceni, né? Numericamente falando, o ano de marcas menos expressivas do Rogério nesse tri brasileiro. Lembrando que tanto 2006, 2007 e 2008 tinham 20 times, então eram 38 jogos, e dá pra gente comparar os números. Em 2006, o São Paulo teve a melhor defesa do campeonato, com 32 gols sofridos, o Rogério de goleiro, e ele marcou 8 gols. Em 2007, a defesa do tricolor se destacou ainda mais. O Rogério chegou a passar 988 minutos sem sofrer gols e a defesa levou 19 gols em toda a competição, sendo 6 deles nos últimos 4 jogos, depois de já ser campeão e dar uma relaxada. Até então eram incríveis 13 gols sofridos em 34 jogos, muito graças à firmeza do Rogério, que de quebra fez 7 gols naquela edição. Já em 2008, o São Paulo não teve a melhor defesa, levou 36 gols, um a mais que o Grêmio, e o Rogério Ceni marcou 4 gols. Pois é, 2008 foi o ano de números menos impressionantes do Rogério Ceni nesse tri brasileiro do São Paulo, até porque o São Paulo não foi tão bem no primeiro turno, também no começo do segundo turno demorou para engrenar, mas ainda assim a gente tem que destacar que ele foi o goleiro de uma defesa que levou média de menos de um gol por jogo e fez 4 gols no campeonato, né? Só no campeonato, sem considerar outros torneios. Se a gente pensar no Rogério Ceni, até que é pouco, né? Pô, 4 gols num brasileiro inteiro, mas quanto atacante titular de time por aí que não termina o brasileiro com 4 gols, né? Então, realmente não é à toa que ele ganhou esse apelido de mito. Ele era o grande destaque, a grande estrela do São Paulo, mas a força do São Paulo estava no conjunto e a gente tem que lembrar de outros jogadores,
Na defesa, o Miranda despontava como um dos melhores zagueiros do Brasil, ao lado do Rodrigues e do André Dias. No meio, Richarlison, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner ajudavam na consistência defensiva e articulavam as jogadas que faziam aquele time ser tão eficiente. E no ataque, Dagoberto e Borges eram letais. Difícil eleger só um craque do São Paulo daquele tri, né? Até jogadores que nem sempre eram titulares, como o polivalente Zé Luiz, são lembrados com peças fundamentais para o São Paulo ser o time eficiente que era. Aquele Brasileirão teve 3 artilheiros empatados com 21 gols. Keirson, então com 19 anos, fez 7 de seus 21 gols apenas em 2 jogos contra o Santos. Vitória do Coxa por 3-1 na Vila e 5-1 no Couto Pereira. Monstruoso naquele Brasileirão, ele se tornou um dos jogadores mais cobiçados do Brasil e foi para o Palmeiras no ano seguinte. Voou no Paulista e foi para o Barcelona em 5 meses. Daí em diante, o K9 decaiu na carreira e nunca mais repetiu o desempenho de 2008 e 2009, mas pelo menos colocou uma Libertadores no currículo, integrando o time do Santos em 2011. Por falar em Santos, outro que fez 21 gols naquele Brasileirão foi Kleber Pereira. Tinha santista que reclamava que ele perdia muito gol, mas quase todo jogo fazia um gol também. E o outro artilheiro com 21 gols foi o Washington, neste ano no Fluminense. Foi a segunda vez que o Coração Valente foi artilheiro do Brasileirão. Lembrando que em 2004 ele foi o recordista de gols em uma só edição quando jogava no Atlético Paranaense. Na sequência, a lista de artilheiros teve o Alex Mineiro do Palmeiras com 19 gols, o Guilherme do Cruzeiro com 18 gols, o Borges do São Paulo com 16 gols e, com 14 gols, Hugo do São Paulo, Nilmar do Internacional e Paulo Baier do Goiás. O jogo mais eletrizante do Brasileirão 2008 aconteceu logo na primeira rodada. A Portuguesa, que vinha de 5 anos na Série B, reestreava na Série A, treinada pelo Wagner Benazzi, e enfrentou no Canindé o Figueirense, treinado pelo Alexandre Galo, e os dois times fizeram um jogo com 10 gols logo na primeira rodada. A Portuguesa saiu na frente com o gol do Marco Aurélio aos 3 minutos de jogo, mas o Figueirense buscou um empate aos 36 minutos do primeiro tempo, e quem fez o gol foi um ídolo da Portuguesa, o grande nome da Lusa, vice-campeã brasileira de 96, o Rodrigo Fabre estava no Figueirense naquele dia e fez o gol de empate. Ainda no primeiro tempo, a Portuguesa fez 2-1 com gol de Patrício, mas aos 5 minutos do segundo tempo, o Figueirense empatou de novo com gol de César Prates. E aí, no segundo tempo, a Luz abriu 5-2 com gols de Bruno Rodrigo aos 11 do segundo tempo, Diogo de pênalti aos 12 e Christian, o Jesus Christian, aos 14 minutos. Mas o Figueirense não queria estrear com derrota e buscou empate lutando até o fim. Felipe Santana diminuiu para 5-3 aos 24 minutos. Bruno Santos deixou o placar 5-4 aos 43 e aos 47, já nos acréscimos, Felipe Santana deu números finais ao jogo, 5-5. Um jogo memorável e uma temporada triste para os dois times que terminaram rebaixados. E por falar em rebaixamento, um outro jogão que a gente vai destacar, mas esse, né, em compensação, se um teve 10 gols, esse outro que a gente vai falar não teve nenhum gol, foi um 0-0 do Náutico, do treinador Roberto Fernandes, contra o Santos na última rodada. O Náutico foi jogar contra o Santos na Vila Belmiro na última rodada e só escapou do rebaixamento segurando esse empate bem valente. O Peixe precisava vencer para se classificar para a Copa Sul-Americana, mas os astros santistas Molina e Kleber Pereira naquele dia pararam na bela atuação do goleiro Eduardo, que livrou o Timbu da Série B. Depois de conseguir uma arrancada incrível no segundo turno do Brasileirão, que a gente conta bem na parte 1 do vídeo, o São Paulo, às vésperas da partida decisiva contra o Goiás, teve que enfrentar uma polêmica. E essa polêmica tinha um pivô bem provável, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Marco Polo Del Nero. Na semana do jogo decisivo do Brasileirão, olha só que bizarro, o presidente da Federação Paulista fez uma denúncia contra um clube filiado à sua própria federação. Ele denunciou à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e à CBF que o São Paulo Futebol Clube teria telefonado para uma secretária da Federação Paulista a fim de combinar a entrega de um envelope que deveria chegar às mãos do árbitro Wagner Tardelli, que apitaria o jogo contra o Goiás. Segundo a denúncia do Marco Polo Del Nero, o São Paulo estava tentando subornar o árbitro com ingressos para um show da Madonna no Morumbi. Com o assunto dominando o noticiário nas vésperas do jogo, a CBF teve que tirar o catarinense Wagner Tardelli da escala e colocar em seu lugar o baiano Jailson Macedo Freitas. Curiosamente, o árbitro escalado favoreceu o São Paulo, validando um gol impedido no jogo decisivo, mas que não interferiu no título, como o São Paulo jogava pelo empate contra o Goiás. O São Paulo viu a polêmica iniciada por Marco Polo como uma forma de desestabilizar o time que não mantinha bom relacionamento com a Federação Paulista àquela altura.
O juiz Wagner Tardelli também negou veementemente qualquer tentativa do São Paulo em suborná-lo e disse inclusive que nem gostava de Madonna. Em março de 2009, já depois do fim do Brasileirão, por decisão unânime, a Justiça Desportiva decidiu que a denúncia de Del Nero foi infundada, sem apresentar nenhuma prova. Em depoimento, Del Nero admitiu nunca ter visto tal envelope, supostamente com ingresso para o show da Madonna, que ele disse antes que existia. Del Nero foi afastado por 90 dias e a Federação Paulista foi condenada a pagar uma multa de R$10 mil ao São Paulo. Punições que o São Paulo considerou brandas pela gravidade do episódio. Já em 2016, portanto 8 anos depois, Del Nero foi condenado outra vez, dessa vez na Justiça Comum, a pagar R$300 mil de indenização ao árbitro Wagner Tardelli pelos danos que ele causou. Ao fim do campeonato, a grande decepção foi sem dúvida o Grêmio, que fez campanha de campeão no primeiro turno e pôs tudo a perder com uma série de tropeços no segundo. No primeiro semestre daquele ano, o Roger Flores era o grande destaque do Grêmio, mas ele se transferiu para o futebol do Catar no meio do ano, e no Brasileirão a gente pode considerar que a base gremista era formada por Vitor, Léo, Pereira e Hever, Paulo Sérgio, William Magrão, Rafael Carioca, Tcheco e Anderson Pico, e no ataque Peré e Marcel. Mas a gente pode citar outras decepções, como por exemplo Santos e Botafogo, que foram em 2007 os dois times que chegaram mais perto de rivalizar um pouco com o São Paulo no Brasileirão 2007, embora não tenham chegado muito perto, né? O São Paulo foi muito acima dos outros no Brasileirão 2007, mas principalmente no primeiro turno o Botafogo chegou a brigar pelo título e depois o Santos terminou como vice-campeão. Os dois times já estavam bem diferentes em 2007, né? Desculpa, em 2008 em relação a 2007 e foram bem mal. O Botafogo ficou no meio da tabela, o Santos chegou até a flertar com o rebaixamento numa época do torneio, depois terminou também no meio da tabela. E a gente pode citar como decepção do Brasileirão 2008 também o Fluminense, que encantou o Brasil em boa parte do primeiro semestre. O Brasil e a América do Sul eliminou o Boca na semifinal da Libertadores, o Boca que era grande carrasco de brasileiros, mas aí perdeu a final da Libertadores para a LDU nos pênaltis e perdeu o rumo no resto da temporada. No Brasileirão acabou perdendo peças importantes como o Thiago Neves, que foi para o Hamburgo, o Dodô, que em setembro foi suspenso por doping, e mesmo ainda tendo no elenco estrelas como Thiago Silva, Conca e Washington, o Fluminense fez um brasileiro fraquíssimo, chegou a ser lanterna, correu risco de cair, algo bem frustrante para o time que por pouco não foi campeão da Libertadores. Aí no ano seguinte, aliás, o Fluminense brigaria de novo para não cair, ficaria muito ameaçado e se salvaria de modo épico. Vale ver o nosso vídeo sobre o time de guerreiros para relembrar. O Sport, que tinha nomes como Magrão, Durval, Sandro Goiano, Carlinhos Bala, treinado por Nelsinho Batista, fez história no primeiro semestre de 2008, foi campeão da Copa do Brasil e a gente tem um vídeo para relembrar essa conquista do Sport. No Brasileirão, o Sport, mesmo naturalmente relaxado depois de vencer a Copa do Brasil, foi muito bem também e terminou na 11ª colocação com 52 pontos. Mas vale destacarmos também o Goiás, do treinador Hélio dos Anjos, que perdeu para o São Paulo no jogo do título, mas ficou com a honrosa 8ª colocação do campeonato, em ano que contava com nomes como Harley, Paulo Baier, Adriano Gabiru, Thiago Feltri e o Chuck Norris Fausto, artilheiro do Meulinense. Também foi muito bem naquele Brasileirão Coritiba, 9º colocado. Em 2008, o Coxa tinha disparado como sua maior estrela o atacante Kerrisson, eleito revelação do campeonato, mas vale destacar nomes como o goleiro Edson Bastos, o Rodrigo Mancho, o Carlinhos Paraíba, que tinha naquele elenco também, elenco que era treinado pelo Dorival Júnior. E como outra surpresa legal daquele Brasileirão, a gente destaca também o Vitória, que ficou com a 10ª colocação em uma das várias passagens do treinador Wagner Mancini pelo clube. Destaques para o goleiro Viáfara, os zagueiros Wallace e Anderson Martins, o meia Marco Antônio e o atacante Diney, aquele que jogou no Palmeiras. O lanterna absoluto daquele Brasileirão foi o Ipatinga, que tinha subido em 2007 como campeão da Série B. Também caíram Portuguesa, Figueirense e o Vasco no primeiro rebaixamento de sua história. O rebaixamento foi um duro golpe para uma torcida que em julho havia se empolgado com a posse do ídolo Roberto Dinamite como presidente do clube, substituindo Eurico Miranda. E o Vasco tinha, já como veteranos, ao menos 3 ídolos dos tempos áureos do time no elenco: Odivan,
Pedrinho e Edmundo, além de nomes como Madson, Alex Teixeira e Leandro Amaral. Na campanha, o Vasco chegou a ser treinado por outro ídolo, Antônio Lopes, mas caiu mesmo com o Renato Gaúcho como treinador, com uma derrota em São Januário por 2-0 contra o Vitória. Uma imagem marcante desse jogo, da queda, foi um torcedor que ameaçou se atirar de uma marquise de São Januário e exigiu uma longa negociação. Foi uma temporada toda muito mal planejada do Vasco, que começou com Romário como treinador-jogador e terminou com o primeiro rebaixamento da história. O segundo turno daquele Brasileirão foi para os gremistas esquecerem, mas no primeiro turno o time fez muito bonito, inclusive aplicando a maior goleada daquela edição. Na 14ª rodada, justamente quando assumiu a liderança do torneio, então desbancando o Flamengo, o Grêmio derrotou o Figueirense por 7-1 em pleno Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Essa é a segunda maior goleada fora de casa da história do Brasileirão, abaixo apenas de Bahia 0, Cruzeiro 7 em 2003. A vitória gremista foi construída com gols de Marcel, Perea 3 vezes e Reinaldo outras 3 vezes. E olha aí a lista das outras maiores goleadas daquela edição. A gente teve, além do Figueirense 1, Grêmio 7, Vasco 6, Atlético Mineiro 1. Olha só, o Vasco foi rebaixado, né? Flamengo 5, Figueirense 0, Atlético Paranaense 5, Goiás 0, Vitória 5, Vasco 0, Atlético Paranaense 5, Ipatinga 0, Sport 5, Figueirense 0, Flamengo 5, Coritiba 0. E vale lembrar que esse Flamengo 5, Coritiba 0 foi devolvido com o Coritiba 5, Flamengo 0, já no Brasileirão 2009. E é isso, gente. Ficamos por aqui. 2008, um ano de alegria para alguns times, de muita tristeza para outros, mas um grande torneio, um ano marcante da história dos pontos corridos. Foi bem legal relembrar essas histórias. Com certeza a gente deixou algumas coisas de fora, então interage com a gente, comenta aí alguma história que a gente não falou ou fala mais aí um pouco do que a gente comentou aqui, dá a sua opinião. É isso, gente. Não deixa de seguir a Última Divisão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, além de ver o nosso site, né, ultimadivisão.com.br, que a gente sempre atualiza com textos sobre futebol alternativo e também histórias pitorescas dos times grandes, que a gente também tenta trazer de vez em quando aqui no Aquele Brasileirão, que é mais um programa nosso sobre os times grandes, mas também às vezes com umas histórias curiosas, que é o que a gente gosta no futebol. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima!